Querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Estamos aqui hoje na quarta reflexão, no quarto tema proposto por Santo Afonso Maria de Ligório para esse tempo belíssimo do Advento. E hoje, no tema de hoje, Santo Afonso propõe este tema, e o Verbo se fez homem na plenitude dos tempos. Quer dizer, e o Verbo se fez homem no tempo certo, no tempo perfeito, quando estava maduro, na hora certa, nem menos, nem mais. Né? Claro, em tempos, muitas vezes se propôs essa reflexão, por que Deus demorou tanto tempo para que a encarnação do Verbo acontecesse? Para que o Verbo se fizesse homem, né? Por quê? Quer dizer, milhares de anos. Por que a encarnação do Verbo não se deu logo em seguida do pecado de Adão? E aí, três reflexões, três pontos muito, muito bacanas de nós perceber, muito interessante. Quer dizer, primeiro, Deus demorou milhares de anos para permitir a encarnação do Verbo, para que se apreciasse melhor, para que se valorizasse melhor, mais dignamente, a encarnação do Verbo. Ou seja, se o Verbo tivesse se encarnado logo após o pecado de Adão, não se teria conseguido perceber a grandiosidade. Não se teria conseguido perceber o quão maravilhoso era o que estava acontecendo. Um segundo ponto, o Verbo demorou milhares de anos para se encarnar, para que se pudesse ter a devida consciência, a devida visão, a visão correta da malícia do pecado, da fealdade do pecado, da malignidade do pecado. Porque assim foi possível perceber não só o pecado em si, mas suas consequências, sua maldade, seus efeitos malignos, devastadores. Como o pecado é algo realmente, é o pior que existe. É a total desgraça. Por isso o Verbo veio no tempo certo, por isso o Verbo veio milhares de anos depois do pecado original. E, em terceiro lugar, Santo Afonso propõe que o Verbo demorou milhares de anos para se encarnar, para que todos pudessem perceber a necessidade de tal remédio, de como o Verbo precisava vir. Se o Verbo não tivesse vindo, não teríamos conseguido. De que por nossas próprias forças nunca poderíamos. Nunca poderíamos, meus queridos irmãos. Então é tão bonita essa palavra, né? Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu anjo Gabriel, o seu mensageiro, a uma virgenzinha, lá numa cidadezinha, longe de tudo, a uma simples camponesa, por assim dizer, a uma virgem, na plenitude dos tempos. E o anjo tendo conversado com aquela virgem tendo feito suas indagações, tentando entender o que era aquela mensagem. O anjo disse, né? Não tenhas medo, né? Encontraste graça diante de Deus. Que graça ela encontrou, diz Santo Afonso? A graça da reconciliação do homem com Deus. A graça da paz. Ela encontrou essa graça, a paz ao mundo inteiro. E aí ela anuiu, ela disse sim.
E na plenitude dos tempos, naquele instante, o Verbo se fez carne, assumiu a natureza humana. E aqui tem algo muito importante. Se o Verbo assumiu a natureza humana, nós devemos desejar ardentemente. E aqui tem algo, é um elemento muito importante do advento. O santo desejo, desejar a graça, desejar a vida de Deus, desejar estar com Deus. Ele veio, então eu quero, eu desejo, ele me oferece tudo isso. E eu preciso desejar, eu preciso querer ardentemente. O advento nos ensina a crescer no desejo pelas coisas de Deus, a crescer no desejo pela graça, a crescer no desejo da comunhão com Deus. Jesus assumiu a natureza humana para reinar nessa natureza. Ou seja, não reine mais em nós o pecado, não reine mais em nós as desordens do pecado, as nossas paixões desordenadas, nosso egoísmo, a nossa soberba, maldade que existe em nós muitas vezes. Não reine mais em nós o mal. Mas Jesus assumiu a nossa natureza. Jesus assumiu a nossa natureza. Nós estamos em comunhão com Jesus. Para quê? Para que Ele reine em nós a graça, reine em nós a vida do Filho de Deus, e não mais o pecado. Achei muito interessante algo que ele propõe, que ele diz aqui, né? Quanta gratidão nós devemos ter por termos nascido depois da encarnação do Verbo. Já parou para pensar nisso? Você não nasceu antes da encarnação do Verbo, você nasceu depois do nascimento de Jesus. Acolha a graça. Então, neste advento, deseje, suspire por Ele, deseje ardentemente. E vá crescendo nessa espiritualidade de se abrir, nessa espiritualidade de acolher o Verbo, acolher aquele que vem. Ele vem todo dia, vem a todo instante. Acolhamos aquele que vem. Amém? Peçamos isso ao Senhor. Rezemos, neste dia de hoje, rezemos, dizendo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por ter me permitido nascer depois da encarnação do Verbo. Muito obrigado, Senhor Jesus, Verbo eterno do Pai. Muito obrigado, Pai Santo, Pai Criador de todas as coisas, com o Verbo e o Espírito Santo. Muito obrigado, muito obrigado. Mas eu vos peço hoje, reinai em minha natureza, reinai em meu coração, reinai em minha alma, em meus afetos, em meus pensamentos. Não reine mais o pecado, não reine mais as desordens, mas a vossa graça. Amém? Fique com Deus. Até amanhã.